vou cobrir minha tatuagem, fazer outra. Tô ansiosa. Eita, dor. Vai doer. Ai, mas não dói muito, não. Igual tinha sobrancelha. Dói no pé. O pé dói. Ó, vai rolar até um funk na aula de hoje, hein? Ai, eu tô perdida aqui. Vai aqui no embaixo, no pezinho, onde tem o mais e o menos aqui, tem a de abrir a tela. Aonde mais ou menos? Aqui embaixo, no canto direito, aqui. Aqui tá, o seu vídeo tá na frente. Ah, o meu vídeo tá na frente. A apresentação de slide. Isso. Aí foi pro final. É só você apertar a tecla para cima que vai voltando. Tá. Então vai voltar bem. Aí, olha que bonito! Aí agora eu vou passando com a seta para baixo? Isso, isso. Você vai passar o vídeo primeiro? É. Então tá. Ai, agora que aconteceu aqui. Não, calma, gente, calma. Tem que esperar sempre um pouquinho, né? Agora vai. Ai, que eu fico ansiosa. Ah, é normal, todo mundo fica. Aí, agora aperta play, né? Aí, vai começar. Tá sem som. Quando você foi compartilhar, você pediu para compartilhar o som? Não sei, Pro. Vou apertar, aperta o pause. Quando você for compartilhar, deixa eu... Você tem que incluir o som do computador. Quer ver? Desclica em compartilhar. Mas eu não sei como que é. É esse compartilhar? Não. Porque, na verdade, eu só peguei o vídeo e coloquei aqui. Não, sabe aquele triangulinho que... Não, para compartilhar a tela com a gente, do Teams mesmo. Volta no entendi. Teams. Volta no Teams. Como que eu volto? Alt Tab, né? Alt Tab geralmente volta. Voltou no Teams? Estamos todas aí na sua frente? Não. Aperta ESC na apresentação. Começa tudo de novo. Aperta ESC. Apertei. Aí vai lá na barra de tarefas e abre o Teams de novo. Abriu? O Teams está aparecendo? Tá bem devagar aqui. Tá. Pronto. Agora você vai compartilhar de novo seu conteúdo. Clica lá em compartilhar. Compartilhar. Tá vendo aqui perto da onde você clica na tela? Não tem incluir som do computador. Incluir som do computador. Isso. Aí clica na tela e aí sim, você pode voltar à sua apresentação. Essa semana, o meu gerente foi fazer uma apresentação, também tinha um vídeo com áudio, aí era mais de 200 pessoas e aconteceu a mesma coisa. Então, para vocês verem que não é só conosco.
Pronto, agora você pode apertar o play aí. Ai, agora eu apertei, não vai. Tá indo, não tá? Vai começar. Porque a internet é um pouco lenta, às vezes demora mesmo, gente. Um pouco lenta, tá sendo bom. Aperta o play aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ainda não tá apertado. É que eu não tô vendo, eu já tô numa tela grande aqui. É, mas é assim mesmo. Eu não tô vendo o play. Aqui embaixo do funk da tabuada, do 4 aqui embaixo, tá vendo? Tem um play aqui no cantinho. É, mais para baixo. Achei. Todo mundo tá no baile, no passinho do Free Fire. Todo mundo vai dançar, no passinho do GTA. A galera fica light, só jogando Fortnite. Não for ter futebol, vou ficar jogando LOL. 3 vezes 1 igual a 3. 3 vezes 2 igual a 6. 3 vezes 3 igual a 9. 3 vezes 4 igual a 12. Todo mundo tá no baile, no passinho do Free Fire. Todo mundo vai dançar, no passinho do GTA. A galera fica light, só jogando Fortnite. Não for ter futebol, vou ficar jogando LOL. 3 vezes 5 igual a 15. 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 7 é 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 10 igual a 30. Todo mundo tá no Nossa, a criança adora isso, assim, na terceira, quarta série, né? A galera Pois fica é. light, só jogando Fortnite. Não for ter futebol, vou ficar jogando LOL. Todo mundo tá no baile, no passinho do Free Fire. Todo mundo vai dançar, passinho do GTA. A galera fica light, só jogando Fortnite. Não for ter futebol, vou ficar jogando LOL. Onde você achou isso aí, menina? Muito engraçado. Eu coloquei no YouTube e comecei a pesquisar. Muito bom, muito legal. Volta lá na sua apresentação agora, pra você falar. Peraí. Aí tem um para cada tabuada. Um é da É. Casa de Papel, um é do Na verdade, japonês. eu queria colocar o do 8, né? Aí depois eu me perdi, aí parou de tocar o vídeo. Ah, mas é bem legal. Vocês veem que a gente tem que sempre trazer uma coisa que seja que as crianças se intertenham e lembrem da matéria, né? Porque depois elas vão lembrar, né, da musiquinha na hora de fazer a tabuada, vão lembrar de fazer a continha. Verdade. Conseguiu? Vamos ver aqui. Eu voltei, mas. Ah, tá. Vou voltar aqui. Eu coloquei mais uma página em branco. Aqui tá aparecendo ainda o seu YouTube. Ué, eu já voltei. Então eu tenho que Eu entrar acho de que novo? você vai ter que fechar de novo, né? Sair do conteúdo lá do. Lembra que tem que sempre compartilhar a tela 1, né? Se você compartilhar até outras telas, vai sempre aparecer a tela que você escolheu, mesmo que você mude de tela no seu computador. Compartilhar.
É que aqui para mim eu só consigo ver compartilhar conteúdo. Tela 1. É compartilhar conteúdo. A hora que você clica em compartilhar conteúdo, não aparece incluir o som do computador, Isso. área de trabalho, tela Área 1. de trabalho. Tela 1. Clica nessa primeira tela mesmo. Aí. Isso. Aí você vai compartilhar o que tiver na sua tela. Isso. Aí voltou para aquela parte de tópicos. Voltou. Agora você pode abrir a tela, que aí você fala com a gente, explica pra gente. Posso explicar? Pode sim. Aí eu coloquei como tópicos, né, que a multiplicação é uma soma de partes iguais. Minha filha está no 3º ano e ela não consegue aprender se eu falar 3 vezes 2. Aí ela coloca 3 mais 3 igual a 6. Ela só consegue fazer na soma mesmo. Ela faz uma tabela e ela faz dessa maneira. Aí eu até comprei, essa semana ela falou, mamãe, não pode, eu comprei um lápis de tabuada e dei para ela. Mas eu não posso usar o lápis de tabuada e na prova eu vou colar? Aí eu falei, no dia da prova você não usa, você usa um lápis normal. Mas até lá você vai olhando e você vai treinando, que aos pouquinhos você vai aprendendo. Isso. Aí ela já começou, ontem ela começou a fazer, e aí nas contas dela ela já começou a incluir a multiplicação. Vocês veem que, como a gente falou semana passada, né? Essas ferramentas, elas são ferramentas que ajudam você a lembrar, né? Não é para colar, é mais para a pessoa conseguir sempre visualizar, né? Ter aquilo na frente dela para ela sempre lembrar. Aí por isso que eu coloquei o funk também. Na verdade, eu ia colocar um reggae, mas eu achei que ele estava tão devagar e ela não gostou muito. Como o que eu fiz foi pensando mais na idade dela, eu coloquei, porque acaba ficando na cabeça. Você vê que ela vai saindo, começa a cantar aqui, cantar ali e vai fixando. Eu também achei interessante a tabuada de Pitágoras, que eu não conhecia, com essa idade eu não conhecia. Eu também não conheço. Tem no material, é que se eu fosse colocar as fotos ia ficar bem muito extensa. Tá. Mas essa professora... é aquele quadradão. Isso. Agora eu lembrei. Eu achei bem interessante também. Igual, sabe o que é legal de fazer? Jogar batalha naval com isso aqui. Sim, verdade. A importância de aprender a tabuada, que na verdade a gente usa o tempo inteiro e a gente não percebe. E aí eu estava lendo alguns textos falando do dia a dia, e realmente aqui em casa a gente faz com os biscoitos de chocolate. Eu compro um pacote e aí eu divido para nós 3. Então vamos dividir em partes iguais. E tudo é feito conta para sair certinho, né? A divisão, que é uma operação inversa da multiplicação, que na verdade foi onde entrou a história do pacote de bolacha que nós dividimos, né, aqui em casa, e o uso dos jogos no ensino da matemática. Quando eu fiz estágio na escola em São Caetano de ensino fundamental, eles usavam muito. Tinha um professor que ele fazia torneios de xadrez, eles tinham um tablet um dia da semana, chamava o Rei da Matemática. Então, eles faziam competição com jogos. E eles aprendiam bastante, eu achava muito interessante. Eles tinham uma sala preparada para fazer essa aula de matemática com eles. E é isso. E as atividades que você trouxe? Ah, tá. É verdade. Aqui, o que eu expliquei, a parte da minha filha, que é mais fácil para ela fazer a conta assim, como tá 3 mais 3, que o resultado é 6, né? Ou 2 vezes 3, que daria 6 também. E a divisão, que são os agrupamentos feitos diferente. Espera só um minutinho. Sandra, seu celular tá tocando. Desculpa, gente. Muito legal. Tá certo, então. Parabéns. Ficou legal a sua apresentação.
E eu vou ensinar 2 coisinhas do PowerPoint baseada na sua apresentação, tá bom? Uhum. Vamos compartilhar aqui. Agora é minha vez. Eu já vou tirar uma dúvida com você. Como que eu Pode faço tirar. para excluir essa página que eu coloquei aqui? É isso que eu vou ensinar. Então, você fez várias páginas, né? Escreveu na terceira e a segunda ficou em branco. Então, você tem sempre esse painel aqui do lado, tá vendo? Se você clicar em cima da sua tela, você faz as coisas na sua tela. Se você clicar em cima do número 2, do número 3, do número 1 aqui, que são os seus slides, você pode deletar o slide. Então, você clica em cima dele, aperta Delete, ou aperta com o botão esquerdo e põe Excluir slide. E aí ele desaparece. Tá certo? Outra coisa que eu vi na sua apresentação. Eu vou escrever aqui. Matemáticas. Ficou vermelho embaixo, tá vendo? Por que ficou vermelho embaixo? Eu escrevi em inglês. No seu caso, você escreveu em português e ficou vermelho. Isso significa que o seu computador está com a língua inglesa. A sua apresentação está como se fosse língua inglesa. Quando isso acontece, o que você vai fazer? Você vai clicar em cima da apresentação e aqui nessa aba aqui, ó, revisão. Aqui nessa aba tem para verificar a ortografia, dicionário de sinônimos, né? Tem essa questão de acessibilidade que depois eu vou ensinar para vocês, é para quem é surdo, cego, essas coisas, né? Uhum. Pesquisas inteligentes, isso mais para frente, eu vou ensinar. Tradução, né? Então, nesse caso, eu posso clicar aqui em traduzir e ele vai traduzir a palavra que eu escrevi, né? Esse aqui, então, matemática, tá vendo? Então, até dá para fazer isso. Mas no seu caso, você escreveu em português, então o seu idioma, que é esse botão aqui, ó, ele deve estar em inglês. Aí você tem que clicar aqui, ó, definir idioma da revisão de texto. E aí você escolhe o português, porque o seu deve estar em inglês. Entendi. Tá certo? Uhum. Então é só uma dica, porque isso acontece muito, principalmente quando a gente está fazendo uma... quando a gente está num computador que é de empresa. No seu caso, você estava com o computador do seu marido, né? Você falou. Não, é o meu mesmo. Então ele deve estar em inglês mesmo. Aí depois, mas geralmente é assim, tá bom? Uhum. Então, se acontecer com vocês, meninas, essa é a dica. A dica do dia. Bom, didática da matemática agora seria o tema 10, que é a Dilce, mas ela deve estar trabalhando, tadinha, então a gente vai tocar aqui para ela, né? Tema 10. A escrita dos cálculos e as técnicas operatórias, parte 1. Então, o que eu fiz, né? Eu comecei a abrir o meu PowerPoint, apresentação em branco. A hora que eu abri, tinha vários temas aqui para a gente selecionar, como toda aula a gente já falou. Para quem tem o Windows mais novo, quem tem o Office mais antigo, geralmente vem em design e aqui tem as opções também, né? Então, sempre tem essas opções, tá? A gente estava aí eu escolhi essa opção que eu achei bonitinha, que é a opção da matemática, achei super bonitinho, veio bem a calhar com a nossa aula, né? E fiz aqui a seleção do tema. Aí a gente estava aqui na inserir, certo? Que eu falei para vocês do novo slide,
reutilizar slides. Hoje a gente vai para a tabela, ok? Uhum. Então, vou inserir um novo slide. E aqui o tema continua esse, né? Tabela. Geralmente, quando você tem um slide novo, você tem essa opção, inserir gráfico, inserir elemento gráfico do Smart Art, modelo 3D, ícone ou tabela. Se você não tiver, que é os mais antigos, você vem aqui em inserir tabela e escolhe o tamanho da tabela que você quer. 3x2, já aprende a tabuadinha aqui, tá vendo? Viu? Já é o de Pitágoras. Então, a gente vai fazer uma tabela simples, 2x2. Ela já vem colorida, você pode... Quando você clica em tabela, você está no inserir, clica em tabela e insere uma tabela, ele abre essas duas outras abas. Design de tabela e layout, tá? Design de tabela. Você pode inserir linhas totais, linhas em tiras, tá vendo? Para fazer a diferenciação entre uma linha e outra. Última coluna diferente, primeira coluna diferente, tá vendo? Ele vai inserindo coluna em tiras. Então, tudo isso você pode selecionar aqui, ou você pode fazer pré-definido, que é vir aqui e selecionar o que você acha mais interessante, tá? Eu gosto muito da cor azul, cinza, e então vou escolher essa cor aqui, cinza, que eu gostei. Sombreamento, bordas, é igual o que a gente viu já das imagens, né? Por todas as bordas de preto, né? Para fazer a tabela com tudo separadinho. Tá vendo que ela fica bem certinha aqui com os itens, as linhas, né? Bem separadas. Dá até para você fazer uma de Pitágoras, né? E o efeitos é aquele lá que eu já falei para vocês, sombreamento, bicel, para ficar bonito na apresentação, tá? Você pode escolher a cor inteira da tabela ou cores pré-definidas, como eu estava mostrando para vocês, ok? Então, vamos lá. Tema, vamos no nosso tema 10 do slide. Fundamentos e metodologia da matemática, tema 10, parte 1. A escrita dos cálculos e até as técnicas operatórias. Esse já é um pouco mais avançadinho, né? Então, é operação com números naturais. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ela vai falar sobre como a gente escreve, né? Então, a gente fala do material dourado, quadros de valor de lugar, cartaz de pregas. Opa, o ábaco, tudo isso que a gente falou, né? Porque para fazer as contas é sempre legal ter o material. Então, a gente já veio falando do material porque a gente já é mais esperta, né? Então, a gente já falou um pouco desse tema, né? Que é o quadro de valor de lugar, que é o como é que é? MCDU, né? MCDU. Milhar, centena, dezena e unidade. E aí, no vídeo, a professora mostra todos esses materiais para vocês, né? O ábaco, material dourado, o cartaz de pregas. Aí, as atividades que a gente já foi fazendo quase com os alunos mostrando, né? Como agrupar e compreender a base de 10, que é fundamental para o entendimento das técnicas operatórias, que foi o que a Mari falou a semana passada, né? A Lu também falou na semana retrasada sobre essa questão do caractere decimal, relacionar o grupo de peças com seu valor numérico. Então, teve aquela atividade dos prendedores que era colorido, né? Cada cor representava um decimal. Então, sempre focado nessa questão de jogos, né? Nessa questão visual. Então, que foi até o que a Dani mostrou na apresentação dela agora.
Voltando lá para a nossa apresentação, a gente tem que fazer PowerPoint, ensinar o PowerPoint enquanto a gente ensina a matemática, né? Então, vamos começar aqui, né? No PowerPoint. Dessa vez eu criei uma tabela. Então, a minha tabela vai ter o tema e os exemplos, para ficar bem legal a gente mostrar como funciona. Qual é o tema aqui? Operações com números naturais. Operações com números naturais. Quais são os exemplos? As operações já são as operações que a gente conhece, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. E materiais. Então, na verdade, utilizar materiais de apoio. Não é um exemplo aqui, vai. O que a gente pode chamar aqui? Técnicas. Então, o tema e as técnicas que a gente vai utilizar para ensinar essa matéria, né? Utilizar materiais de apoio. Aí, não precisa ficar escrevendo todos os materiais de apoio, porque na apresentação vocês já vão lembrar assim que vocês escreverem, lerem que era materiais de apoio. Mas se vocês quiserem escrever, vocês escrevem aqui, né? Material dourado, ábaco, quadro de valor. Reconhecendo o material para procedimento para adição. Então, vamos lá. Adição. Então, a gente pode até colocar um... Como é que fala isso aqui? Marcador. Adição. Reconhecendo os materiais, procedimentos para adição. Relacionar o grupo de peças com seu valor numérico. Compreender a característica do sistema decimal. Compreender que agrupar na base de 10 é fundamental para o real entendimento das técnicas operatórias. Como que a gente resume isso numa linha? Porque fazer a apresentação, ela é muito isso. Tudo isso que a professora escreveu aqui, lá no vídeo ela falou 10 coisas. E aí ela resumiu em 3 tópicos. Para a nossa aula, o nosso objetivo é sempre resumir em menos tópicos ainda, para a gente fazer um resumo do resumo. Então, para adição, o que a gente precisa focar? Agrupamento. E valor numérico. Valor numérico, né? E outro ponto que é importante dentro da adição é o sistema decimal. Então, quando você olhar na sua apresentação, você vai ver que você vai falar assim, adição, é falar de agrupamento, valor numérico e sistema decimal. E aí, o seu cérebro vai automaticamente puxar. Falar sobre agrupamento de peças é mostrar as peças juntas, que se você tem um conjunto, você mostra 2 mais 2, forma um conjunto que vira 4, você consegue dar os exemplos. Essa questão do valor numérico, mostrar que as cores ou o tamanho fazem a diferença, né? Então, por exemplo, no material dourado, uma unidade é um quadradinho pequeno, uma tira, né? Uma tirinha, é uma tira, né, Mari, que você falou, fica uma tirinha, né, que é 10, e aí esses espaços fazem todo esse sentido, e falar do sistema decimal, de 10 em 10, mostrar como é que funciona. Então, isso vocês conseguem resumir a gente colocou aqui 2 linhas, falando da adição, tá vendo? Voltando aqui. Valor posicional. Aí, sim, a gente vem aqui, né, ter certeza de que os alunos estejam realizando os registros com desenvoltura, para apresentar uma técnica de vai 1 a partir de uma adição simples, que é aquilo que a gente falou, né? 5 mais 6 é 11. Então, vai 1,
Mas para isso precisa daquelas casinhas do C, centena, dezena, unidade, valor. O que, que você poderia colocar aqui? Mais uma vez, inserir tabela, né? E aí a gente poderia fazer o quê? Olha que bonitinho. Para apresentar, né? Deixa eu diminuir aqui. Milhar, né? Centena, dezena, unidade. Então, a gente poderia, na nossa própria apresentação, já deixar esse exemplo aqui, né? Então, que nem a professora ali deu o exemplo de 15 mais 16. 15, 16. 16. E aí vocês podem utilizar a tabela, né, como eu estou ensinando para vocês, para fazer a continha aqui, né? Então, é 11, fica 1, vai 1, né? Então, vocês podem até inserir o número 1 aqui. Isso é uma dica, hein? Ó, vocês podem vir aqui em fonte, sobrescrito. O que que isso... Voltando, você vai em fonte, clica aqui com o botãozinho, tá vendo? Do lado, vai abrir essa caixinha. E se você clicar aqui em sobrescrito, aquele 1 vai ficar aqui em cima, tá vendo que bonitinho? Então, mostra aqui na apresentação que você subiu o 1 daqui. Daí, 1 mais 1 é 2, mais 1 é 3. Dá 31. Então, para você fazer uma apresentação, é lógico que essa a gente está fazendo para a gente, é um exemplo entre nós. Mas quando você for fazer apresentações, sempre use os recursos gráficos, né? A ideia é sempre vocês poderem utilizar os recursos gráficos para apresentar um trabalho legal, né? Outra coisa, tá vendo aqui, ó? Geralmente tem que passar uma linha, mas a gente vai passar uma linha de desenho? Não. A tabela, ela é totalmente moldável, né? Eu quero que só tenha uma linha embaixo do 1 e do 6. Vai em design de tabela, desenhar tabela. Quando você clica aqui, cada risquinho que você clica em cima, viu? Ele aparece. Se você clicar do lado, ele aparece. Se você clicar no canto, ele aparece. Então, é sempre interessante vocês conhecerem esse formato, né? E aí, aqui vocês demonstraram as casinhas e demonstraram como é que faz a continha. Vocês querem que eu faça mais uma vez? Vocês entenderam como é que faz a configuração da tabela? Tá tranquilo para vocês a partir desse meu exemplo? Eu gostaria que você fizesse mais uma. Legal, vou fazer de novo, então. Então, inserir tabela, né? Então, a gente tem que ter o cabeçalho, né? E o espaço para as continhas. Então, são 2 linhas, uma linha para o resultado e o cabeçalho. Então, 4x4, certo? Coloca a tabela do tamanho que você achar que vai ficar legal aqui. Então, isso é igual como imagem, né? Vocês vão moldando. A partir desse molde, você já pode escrever. Então, vamos escrever lá. M, C, D, U. Ah, mas assim, ó, ficou tudo em cima, não ficou legal. Seleciona toda a tabela, vai aqui em layout da tabela, tá vendo? O design da tabela, layout. Geralmente, o PowerPoint, quando você tem oh, meu Deus, esqueci a palavra. Uma barra nova, ela fica colorida, tá vendo? Essas 2 barras são referentes à tabela. Se você clicar fora da tabela, elas até desaparecem, viu?
Aqui, então, quando você clica em cima da tabela, elas aparecem, você seleciona a tabela e vai em Layout. E aí você vem aqui, ó, alinhamento. É a mesma função que a gente já viu no primeiro, só que esse é referente à tabela. E aí a gente quer deixar centralizado os números e centralizado no meio da tabela. Então, a gente clica nesse aqui e nesse aqui. Se a gente quisesse deixar centralizado no meio da tabela mais à direita, a gente clicaria aqui, ou mais à esquerda, clicaria aqui. Mas a gente quer deixar tudo bem centralizadinho. Então, agora tudo que a gente escrever vai estar centralizado dessa forma, tá bom? Voltando à nossa tabela, a gente escreve o número, né? Então, é 16. Lembrando que a gente está ensinando as casinhas, né? Então, é 16 mais 15. Lembrando que a gente tem que colocar o sinal, então a gente insere o sinal aqui, né? E aí a gente colocaria o resultado. Poxa, mas tem que passar a barra embaixo. Lembrando que se a gente selecionar a tabela e vir aqui em Design de tabela, a gente pode inserir as bordas. Então, você vem aqui em Estilo da tabela e você pode inserir as bordas como você quiser, né? Só que você tem que selecionar a casinha que você quer. Então, a gente quer só nessas duas casinhas. A gente pode pôr toda a borda, não é isso que a gente deseja. Ou a gente pode só colocar as bordas inferiores, que é o que a gente quer. Mas o que eu ensinei para vocês? Clicar aqui, Design de tabela e desenhar a tabela. Uma vez que você clica em desenhar a tabela, você pode passar a linha da tabela onde você escolher. Tá vendo? Fica muito mais fácil. Então, eu deixei aqui desenhado embaixo, como se fosse a continha mesmo. Aí, a gente vem para o resultado. 5 mais 6 é 11, põe 1. Subiria 1 aqui. Como a gente representaria? Porque se a gente colocar 1 assim, vai parecer que é 11, e não é 11, né? Até porque fica fora do nosso esquadro. O que a gente quer deixar é o 1 lá em cima. Como a gente faz isso? Seleciona esse 1, né? Então, pega aqui, seleciona só o número 1 que a gente quer deixar para cima. Vai em página inicial, fonte, clica aqui com o botãozinho direito. E aí, a gente coloca sobrescrito. E aí, dá OK. Pronto. Ele ficou aqui sobrescrito, então parece mesmo que tem um 1 lá em cima. E aí, faz a continha. Vocês veem que ficou bem bonitinho, né? E aí, voltando a falar sobre o design da tabela, vocês podem escolher as cores que vocês acharem mais bonitinha para pôr na apresentação de vocês. Esse é um exemplo de tabela que vocês podem usar, ok? Entenderam, meninas? Sim, Ju. Legal. Então, continuando aqui na apresentação, a gente conseguiu fazer uma apresentação onde a gente mostre o assunto, né, do valor posicional. Então, além de agrupamento, valor numérico e sistema decimal, a gente tem que colocar aqui valor posicional. Então, para adição, esses são os pontos mais importantes dessa apresentação. Aí, aqui mostra o material dourado, né? Que é o que eu falei, né? Tem os quadradinhos, e aí vira uma linha, né? Conforme a Mari já ensinou pra gente. Foi a Mari, né, que mostrou pra gente, ou foi a Lu? A minha cabeça fica, às vezes, meio perdida, né? Mas também mostra, e aí mostra dessa forma que a sua filha falou, agrupamento, né? Então, é bem legal. Ah, professora, eu queria usar essa imagem na nossa apresentação para trazer. Quero copiar a imagem da apresentação. A maioria dos Windows tem uma ferramenta que, se você clicar aqui, ela chama captura e esboço, tá? Eu acho que a maioria dos Windows tem.
Se você selecionar essa ferramenta, ela vai abrir, ela é assim, e você clica em novo. Você pode selecionar a imagem que você quer. E ele copia a imagem do jeito que você quer. Para você poder ou salvar, ou apenas copiar a imagem para pôr na sua apresentação. Então, são várias ferramentas que a gente pode usar para fazer as nossas apresentações, tá? Voltando lá à apresentação da professora. Aí, a gente tem aquela representação do vai 1, né? Que a gente mostrou. E aí, a gente já fez aqui de acordo com a nossa técnica. E aí, dezena unidade, vai 1. Também tem essa forma de representar. Eu já ensinei vocês a fazer dessa forma mais, que eu acho mais bonitinha para ensinar a criança, né? Porque aí não muda a forma dela escrever. Cada professor tem a sua didática, né? Mas é bom que vocês conheçam, porque o aluno vai precisar entender também como é que funciona isso também, quando for ensinar a matemática. Já passou por isso com a sua filha, Dani? Já passei, porque E ela como... se atrapalhava com os números. Ela colocava na frente, e como aqui ela contava como 11. Ah, tá. Como 2. Aí agora, para ela não se atrapalhar, ela faz com um lápisinho diferente, mais sutil, só que mais diferente, até ela conseguir fazer essa associação. Cores, boa, também é muito bom. Escrita dos cálculos e técnicas operatórias, parte 1. Continuando, né? Subtração agora. Então, vamos lá. Jogo de retirar. O objetivo é compreender o mecanismo do empresta 1 na subtração com o recurso estimular o cálculo mental. Então, a gente vai para a nossa apresentação. A adição a gente já mostrou, né? Então, acho que ficou até bem legal a nossa apresentação aqui, né? 2 modelos. A gente pode fazer diferente. Agora, a gente vai mostrar a subtração. O que a gente pode fazer? O que eu vou ensinar para vocês. Não vamos mudar a apresentação. Vamos copiar o mesmo slide. Como a gente faz isso? Clica com o botão direito, duplicar slide. Copia, tá vendo? É um igualzinho ao outro. Mas agora, a gente vai adicionar no slide 3 a subtração. Né? Então, aqui a gente vai falar sobre retirar e emprestar. E aí, se vocês verem, olha como fica bonito na apresentação. Parece o mesmo slide, só que está só incluindo pontos. Interessante, né? E aí, o que a gente pode fazer? Mudar a continha aqui. Então, vamos lá para a apresentação. Né? Então, ela vai estimular o cálculo mental com a questão do empresta 1. Então, em cada rodada do jogo, os grupos sorteiam um cartão, e no cartão há um número que eles devem pegar as peças correspondentes a essa quantia. Na papeleta, há uma ordem que indica quanto devem tirar da quantidade que tem. Por exemplo, o cartão com o número 41 e a papeleta com a ordem tire 28. A gente pode trazer o material ou um vídeo com esse exemplo, né, dessa atividade, mas como eu estou ensinando vocês a fazerem lá o PowerPoint, a gente vai fazer o quê? A continha aqui. Então, a gente vai apagar tudo que está aqui e agora a gente vai fazer 41 menos 28, certo? Muda aqui o sinal.
E aí, como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que eu ensinei. Quando a gente empresta, geralmente a gente não coloca, a gente vai emprestar o 1 aqui, né, do 4. Então, a gente vai colocar aqui colorido, porque aí já é 11 mesmo, não é subscrito nem sobrescrito. O que a gente pode fazer para mostrar isso aqui? Aquilo que a filhinha da Dani faz. Colocar uma cor colorida, né? Então, a gente pode colocar aqui um vermelho para dar esse exemplo, que aí fica 11 menos 8. E esse 4 aqui vira 3. O que a gente pode fazer? Tá vendo esse aqui no fonte, esse taxado? Você pode colocar o 3 aqui do lado, né? E selecionar o 4 e colocar esse taxado. Ele vai dar essa ilusão, né? De que o 4, vocês também colocam, mudam a cor, vai dar a ilusão de que o 4 foi riscado. É que o 4 é um número que já tem um risco, né? Então, não aparece da mesma forma. Mas a ideia é essa. Ou a gente pode fazer o seguinte. Não ficou legal o taxado, professora, não dá esse exemplo. Aí a gente pode sim utilizar o formas, que eu ensinei para vocês semana passada, e passar um risco em cima, né? Aí aparece mais. Né? Então, vocês veem que para fazer uma apresentaçãozinha simples, eu usei o página inicial fontes, eu usei o inserir formas, né? Então, tem várias coisas que a gente usa. Mas olha só como a continha ficou bonitinha aqui, né? Então, 11 menos 8 dá 2, né? Dá 3. Dá 3 e 2 menos 3. 3 menos 2 dá 1, né? Então, se a gente mudar de slide, então voltando aqui, né? Então, aqui a gente tem a adição e mostra a continha da adição e o quadrinho do material dourado. E na subtração mostra a continha. Vem que parece o mesmo slide, olha, mas muda a partir do momento que a gente for fazendo as nossas mudanças no slide. Interessante, né, meninas? Aí o material concreto, né, pode indicar a centena por dezenas, no problema haverá uma troca de dezena por 10 unidades. E aí a gente volta aqui na continha, no quadro do valor de lugar, que é o que a gente fez do exemplo, né? E aí, eu acho que não tem mais nada para acrescentar aqui no nosso PowerPoint. Continuando aqui o slide da professora, 3 exemplos. Em uma sala de aula com 15 alunos, 8 saíram para ensaiar uma peça de teatro. Quantos alunos ficaram na sala? Em uma sala com 9 meninas e 6 meninos, há mais meninos ou meninas? Então, aqui já está partindo do processo de interpretação de texto, mas o subtração, ela é muito legal quando a gente começa a trabalhar isso, porque tirar é mais visível do que somar. Eu não sei porquê, mas as crianças, a soma, ela é muito conjunto, né? Igual a Dani falou da filha dela, estava mostrando. Mas a subtração a gente consegue visualizar com probleminhas muito mais fácil, né? Eu tenho 5 laranjas, te dou 2, né? Então, geralmente, quando a gente começa a ensinar a subtração, os exemplos vão virando mais problemas. Aí aqui a gente tem ideias de subtração, né? Um a gente tira coisas, um a gente compara e um a gente completa, né? Então, voltando aqui aos problemas que a professora mostrou,
Por isso que eu falei para vocês que na subtração é quando a gente começa a conversar com as crianças de problemas. Porque a ideia de subtração, ela demonstra mais possibilidades de fazer interpretação do texto, de fazer lógica, né? Então, quando a gente fala tirar, né? Então, do total de alunos, tiraram 8 que foram fazer aula de música. Então, elas conseguem visualizar 8 alunos saindo da sala. Né? No 2, 9 meninos e 6 meninas. Tem mais meninos ou mais meninas? Então, elas também conseguem fazer a continha de menos para dizer, para fazer a comparação. E quantos falta, né? Então, completar, né? Então, quando você aprende a adição, você tem grupos, você tem ideias de juntar, visualizar, né? E já na adição você consegue já fazer duas contas diferentes, ter dois pensamentos diferentes para desenvolver a conta. Então é bem legal quando a gente tem isso. Então, voltando aqui na nossa apresentação, a gente fala retirar, emprestar, e aí a gente fala das ideias, né? Que eu posso chamar de lógica, né? Então, eu vou colocar aqui ideias, eu chamo de lógica, porque eu quero deixar bem claro para vocês que é nessa parte que a gente começa a entender a lógica, né? Da conta de subtração. Então, a gente tem tirar, comparar e completar. E aí vocês vão lembrar, né? Só lendo aqui, vocês vão lembrar dos exemplos que a professora deu aqui no slide, quando vocês forem fazer o slide de vocês. Agora ela passa um exercíciozinho, né? Eu não entendi, deixa eu ver. Você soma. É para pôr os resultados aqui, é isso? E todos são somas ou não? É isso, né? Ah, eu entendi, é um exercício. É isso, né? Para pôr 18, aqui é 20, aqui é 11, e assim por diante, né? E aqui é o de menos. Ah, tá bom. É um exercíciozinho para vocês fazerem, agora que eu entendi. Vocês poderiam ter feito lá no PowerPoint também, tá, gente? Esse aqui, se eu tivesse feito antes, eu já teria feito para vocês também. Mas vocês entenderam a lógica, né? E é a mesma lógica da tabela que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, vocês podem fazer essa tabela no PowerPoint e já trazer os resultados aqui no PowerPoint para a gente ver, tá? Esses são os exercíciozinhos da matéria. Marta mandou a filha Rita a quitanda para comprar 1 dúzia de bananas, 1 mamão e meia dúzia de maçãs. Deu a ela R$50 e pediu que ficasse atenta aos preços e ao troco. Aí a criança tem que fazer as somas, né? Quanto custa 1 dúzia de bananas, quanto custa 1 mamão e quanto custa meia dúzia de maçã, que é 6. Então, ela vai ter que fazer 4 mais 5 mais R$6. Aí ela vai fazer a continha, certo? Ok. Finalizando o tema 10.
O que precisa saber de fundamental? Comutar, né? Então, associar e elemento neutro, que é o zero. Então, voltando lá no nosso slide da adição, a gente pode até colocar aqui, da adição. Resumo. Aí a gente pode colocar comutar, que é as contas comutativas, associativas e elemento neutro, que é o zero que a gente já falou nas outras aulas da... Acho que foi da Marilene e da Lucy. Não, foi a Lu que falou do zero, né? Vocês viram que as apresentações elas podem ser mudadas, mesmo assim elas podem trazer sempre o resultado bem bonito, né? Falando assim, né? Bem bonito, sempre trazendo a situação para ficar a apresentação correta. Gente, vocês estão conseguindo me acompanhar? Vocês estão em silêncio, isso está me dando uma agonia. Estão ouvindo? Eu não estou ouvindo ninguém. Ah, tá. Desculpa. E da subtração, retirar, completar e comparar, que a gente já colocou, né? Gente, às vezes eu tô falando aqui com vocês, vocês não falam comigo, eu acho que eu tô falando bobagem. E aí, aqui já fala um pouco de MMC, sobre frações, vírgula. Isso é uma coisa que vocês vão trabalhar mais para frente, tá? Aqui para nossa apresentação eu estou pulando, porque eu estou mais focada aqui em dar o PowerPoint para vocês, porque aqui a matéria vocês já viram a aula da professora, tá? Mas aqui fala de vírgula embaixo de vírgula, zero também é um elemento neutro da subtração, né? Então, tudo isso é muito importante vocês passarem. Mas na nossa apresentação, eu acho que os pontos mais importantes são esses. Então, para finalizar o tema 10, o que a gente tem? 2 apresentações, né? Então, o tema 10, parte 1, 2 apresentações. A apresentação da adição, né? Então, a gente fala sobre agrupamento, valor numérico, sistema decimal e valor posicional. Falou de agrupamento comutativo, de somas associativas, do elemento neutro, que é o zero. Fazemos a apresentação da continha e trouxemos um exemplo do material dourado. A mesma coisa no tema de subtração, né? Então, quando a gente vai fazer as apresentações, a gente geralmente utiliza essas dicas, né, para utilizar. Então, a gente está aqui no inserir tabela. Você vê que o página inicial, em um dia, eu ensinei tudo para vocês. Já o inserir vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, toda hora a gente vai parando em uma coisa, né? Tá ok? Vamos voltar na apresentação. Quem que vai falar agora? A Gi. A Gi não entrou também? Hoje? Poxa vida, o pessoal tá faltando na aula. Ela mandou uma mensagem dizendo que não ia participar hoje, que acho que ela ia ajudar alguém em uma mudança. Ah, tá bom, então. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos nós para a aula 11, né? Agora estamos na aula 11. O tema 11. Vamos ver qual é o tema 11. Já deve ser da parte do multiplicação e divisão. Poxa. Vamos continuar na mesma apresentação, então? Eu acho que não tem problema, né? Mudei aqui o título, né, para parte 1 e parte 2, porque a gente vai seguir na mesma apresentação. Da adição,
a gente já falou. Subtração a gente já falou. E agora vamos para multiplicação e divisão. Vamos continuar nesse mesmo slide? Vamos. Então, como eu falei para vocês, duplicar slide. Continua o mesmo slide. E agora a gente vai incluir o quê? Multiplicação. Isso. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o adição e subtração daqui, porque agora eu vou falar só da parte 2. Então, eu acho que fica até mais claro aqui. Então, parte 1, parte 1, e aqui mudei para parte 2. E aqui a gente vai para multiplicação. Ok. Então, sistematização dos registros. Também utiliza os materiais de apoio, né? Então, os mesmos materiais de apoio. Adição de parcelas iguais. Portanto, antes de fundamentar a multiplicação, é preciso que o professor tenha convicção de que o aluno tenha compreendido a adição como operação matemática. O que a gente pode destacar aqui, ó? Parcelas iguais. E aí, adição. Então, quando a gente for falar a nossa apresentação, a primeira coisa que a gente vai falar sobre multiplicação é que o professor precisa ter uma ideia de que o aluno compreendeu a adição e que a multiplicação não é nada mais ou nada menos do que a adição de parcelas iguais. Então, no nosso slide, a gente destacou esse item. Aí, cita, né, Maria Sueli Monteiro, que diz que a multiplicação não traz muita dificuldade para os alunos. Para o professor, a maior dificuldade é trabalhar com a construção dos fatos fundamentais. Isso é, a tabuada. Aí a opinião pessoal da professora. A tabuada não é para ser cantada, é para ser compreendida. Esse cantada quer dizer não é para ser decorada, né? É para ser compreendida. Quando a gente vai ensinar a tabuada, a gente tem que estar bem claro para o aluno o que é que a tabuada representa. O que ela representa é a adição de parcelas iguais. Então, quando a gente faz aquela tabuada de Pitágoras, é que a gente consegue demonstrar mesmo, né, a ideia de somas de iguais, né? Mas eu não sou contra a decorar e a cantar a tabuada, não. Como eu falei para vocês, e essa é a minha opinião pessoal, eu acho que quando o aluno ele decora, né, a tabuada, ele canta a tabuada, é mais fácil dele lembrar a tabuada quando ele vai estudar, tá bom? Porque a gente não aprende só com conhecimento, às vezes é decorado mesmo, né? E aí, com o tempo, a gente vai compreendendo o que a gente decorou. Aí, exercício, né? Trabalhar com materiais variados, grãos, palitos, papel quadriculado, explorar jogos e situações diversas, ajudar a compor a tabuada a partir da repetição dos resultados, né? Em matemática se diz resultados notáveis, né? Então, como eu falei, ó, decorar é compreender a repetição dos resultados. Por quê? Se a gente decora a tabuada e a gente sabe que 2 vezes 2 é sempre 4, e 2 mais 2 é sempre 4, quando a gente repete isso muitas vezes, isso fica na nossa cabeça, né?
Então, ela fala, não precisa cantar, né? 2 mais 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Mas, se a gente decorar, na minha opinião, a gente também vai aprendendo com o tempo. Mas é sempre importante mostrar, né, como isso se dá. Então, o que é legal da tabuada de Pitágoras, e aí se a gente for reproduzir ela aqui no nosso slide, então deixa... eu vou fazer a do 2, tá? 5 vezes 5. Vamos fazer só mais uma simplesinha, né? Opa. Inserir tabela. Vou pôr uma de 4x4. Então, 1, 2, 3, 4. É sempre 0, né? Aqui, gente, desculpa. Quem sabe faz ao vivo, né? Que se as meninas tivessem falado que não ia participar, já tinha feito antes. Vou fazer a de 3, bem mais simples, né? 1, 2, 3. Lembra quando eu mostrei aqui para vocês o design da tabela? Que aqui tinha linhas totais, linhas em tiras. A gente pode fazer isso aqui, tá vendo? Ó, a primeira coluna e a primeira linha e a primeira coluna, elas estão desenhadas, tá vendo? Então, assim, a gente sabe que essas são as colunas que a gente vai multiplicar. 1 vezes 1 não é mais. 1 vezes 1 é 1. É isso que confunde as crianças. Então, é por isso que vocês precisam ensinar, primeiro de tudo, a tabuada do 1. Ou a do 0. Vocês entendem o conceito? Eu acho que para as crianças esse é sempre o mais difícil. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Alô? Alô? Estão me ouvindo? Sim. É importante. E aí vocês podem até fazer com um desenho, tá? Vocês podem fazer com números, né? Ou vocês podem fazer números e desenhos, né? Colocar inserir formas e colocar uma bolinha, quadradinho, ou até um desenhozinho aqui. Porque só tem uma vez o 1, né? Aqui tem uma vez o 2, né? Então, você pode fazer também o seguinte, utilizar números e formas. Uma vezes, quando você for ensinar a tabuada do 1, gente, a tabuada do 1 é a mais engraçada, porque as crianças sempre vão tentar o quê? Sempre vão tentar somar. Isso mesmo. Então, quando a gente mostra para elas que não é uma soma, elas vão até assustar, né? Então, é bem legal fazer assim. Por isso que é legal aqui mostrar aqui, vocês mostram com materiais, né? Lá no trabalho, na aula, para as crianças. Tá vendo? Ó? Uma vezes uma bolinha é 1. Uma vezes 2 bolinhas são 2 bolinhas, é 2. Uma vezes 3 bolinhas é 3. 2 vezes uma bolinha, aí sim, ó, é 2 bolinhas. Aí vocês vão mostrando. Esses são exemplos que... Porque eu acho que é que se a criança entender a tabuada do 1, que é a mais engraçada, ela já vai entender. Porque a gente aprende... Não sei vocês, mas a gente já aprende a tabuada do 2 para frente. Entendeu? Então, as crianças, elas nunca entendem. Porque fica aquilo, tipo assim, mas a gente estava somando 1 mais 1 e dava 2. Por que 2 vezes 2 é 4, entendeu?
Aí, quando a gente mostra a do 1, aí elas entendem a diferença. É o pulinho do gato, para mim, tá? Pessoal, isso daqui. E aí, depois, quando elas entendem esse conceito com formas e números, a partir do conceito de formas e números, elas conseguem dar andamento na tabuada do conceito total, tá bom? Voltando lá. Uma vez compreendidos os fatores fundamentais, aos poucos eles devem ser memorizados pelos aprendizes. Compreender é fundamental, memorizar é imprescindível. Então, lembrem-se, quando a gente vai fazer uma tabuada com as crianças e ensina o conceito, é sempre importante a gente explicar para eles que não é só soma, né? Nesse caso, não é uma soma, né? Do 1. A do 1 é a mais visível que não é uma soma, né? Por isso que eu sempre falo porque se você tivesse uma bolinha aqui, para eles seriam 2, né? Então, é sempre legal ter essa visão. Mas a partir do compreender é fundamental, o memorizar é imprescindível. Então, é por isso que eu falei para vocês a semana passada que o lápis de tabuada é um lápis legal. Porque elas vão estar sempre olhando. E aí elas vão decorar. Entendeu? Eu tinha aprendido a tabuada do 1 assim, né? Que eu lembro até hoje. Eu era bem pequenininha. A minha professora falava assim, eu vou te dar uma maçã. Só que você não vai dividir essa maçã com ninguém. Ela é só sua. Então, quantos números eu colocar aqui, tudo vai ser seu. Você não vai precisar dar para ninguém. Na tabuada do 2, você vai ter mais um amiguinho. Então, vai ter você e mais um amiguinho. Então, você vai sempre somar para você e para o amiguinho. E aqui é só você. Era meio confuso, mas eu entendi dessa forma, entendeu? Então, eu entendi que se eu tinha uma maçã e eu ia dar para mais um, não ia dar para ninguém, era só minha. Então, uma vez um era um. Se era 2, era 2, entendeu? Isso mesmo. Sempre tem que utilizar mecanismos diferentes, né? Formas, historinhas, né? A matemática, ela parte muito da lógica da nossa cabeça. Então, se a criança não entender o seu exemplo, ela não vai entender. Então, utilizem exemplos, utilizem brincadeiras, principalmente na parte da tabuada. Tá? Eu achei interessante essas duas frases. Copiei elas aqui do nosso slide e vou colar aqui na nossa apresentação, que eu achei muito importante, né? Então, vou deixar elas aqui na nossa apresentação, e aí isso eu já ensinei para vocês, aumenta, deixa centralizado, bonitinho, perto da tabuada. Quero mostrar que fica bem em destaque. Dados, né? Então, quem que trouxe dado para mostrar? Acho que foi a Lu, né? Que trouxe dados, ou foi a Mari? Foi a Mari, né, Mari? Que trouxe dadinhos para a gente como uma das atividades, né? E aí, aqui na multiplicação também tem dados, né? A gente são sempre números de até 6, né? E faz a continha da multiplicação. É um joguinho legal. Né? Então, o que a gente pode fazer? Poxa, esse aqui é um jogo legal que eu quero mostrar na minha apresentação, né? Multiplicar os dados. Vamos inserir um desenho de dados? Voltando lá em inserir, imagens, né? Se a gente tiver salvo no nosso computador, a gente usa imagem. Se a gente não tiver, vai em imagens online e escreve aqui dados. Clica Enter, vai aparecer várias imagens de dadinhos. Legal, né? Gostei desse aqui que é coloridinhos. Então, eu vou inserir essa imagem e deixar aqui no cantinho da minha apresentação. Professora, mas está em cima. Eu já ensinei isso para vocês. Toda a imagem que a gente pega do inserir imagens online, ela vem com essa legendinha embaixo. Nem sempre a gente vai usar. Quando for assim, seleciona de legenda e apaga. E como eu ensinei para vocês, seleciona a imagem. A hora que a gente clica na imagem, já aparece o formato da imagem. Para tirar esse branco aqui, a gente pode ir em cor, definir cor transparente e clicar aqui no branco.
automaticamente eles aparecem assim como se tivessem em cima da nossa tabelinha. Ok? Ficou bonitinho, né, gente? Vocês veem que até a sombrinha deles ainda aparece aqui. Legal. Nossa apresentação tem agora uma imagem. Ah, Mari, um beijo. Fica com Deus. Voltando à nossa apresentação. Aí tem o exemplozinho, né, dos dados. E multiplicação surgirá com a frequência no estudo de outras ideias da matemática, né? Múltiplos, divisores, frações, números decimais, formas geométricas, entre outros. Isso aqui a gente precisa saber, né? Mas para as crianças a gente vai ensinando aos pouquinhos, né? Senão, se a gente fala isso, elas já se assustam na primeira. Aí aqui, ó, memorizar é preciso. Se a criança não tiver fixado a tabuada, que são os fatos fundamentais, a todo momento ela esbarrará na tabuada, necessitando recriar os fatos fundamentais. Então, é o que a Dani falou do biscoito lá dela. Ela usa a tabuada para fazer a divisão, né? Divide por 3 o número de biscoitos que tem lá no pacote dela. E assim por diante. Então, é legal mostrar para as crianças isso. Tem as músicas, tem as atividades, dividir massinha, dividir brinquedos. No dia a dia é sempre importante fazer essa questão, né? E aí o cálculo mental. O cálculo mental, ele vem a partir da memorização, porque a partir da gente decorar a tabuada, a gente consegue fazer alguns cálculos mentais, né? Porque a gente consegue fazer as contas de cabeça se a gente conseguir saber a tabuada. É lógico, uns demoram mais, eu não consigo fazer uma conta de cabeça rápido, eu demoro um tempão, mas tem gente que demora muito menos, né? Tem os instrumentos mentais de cada um. E aí, lá na nossa tabelinha, a gente pode até fazer a continha também, igual essa daqui. Mas eu acho que para nossa apresentação, essa parte aqui da multiplicação ficou muito mais legal, tá certo? Uhum. Uma grosa é equivalente a 12 dúzias. Eu nem lembrava que existia uma grosa. Gente do céu. É correto afirmar que 10 grosas são equivalentes a quantas unidades? Vamos lá. Uma grosa é 12 dúzias, então é 12 vezes 10. São 1.200. Certo? É isso, né? 120? Não era 120? Hã? 10. Uma é 12, né? 10 e 120. Então, aqui não tem essa resposta. Ah, não, são 10 grosas. Então, uma grosa é 12 dúzias. Uma grosa é 120. 10 grosas é 120 vezes 10, que é 1.200. Ah. Tá vendo? É bem legal que a gente também tem que trabalhar a interpretação de texto. Você vê que eu li a primeira vez, você também, e a gente caiu na pegadinha. Uma grosa é 12 dúzias. Então, a primeira conta é 12 vezes 12. 12 dúzias. Então, é 12 vezes 12, que é 24. Não, mas tá... 12 vezes 12 é 24. Nossa, aqui, né? Que coisa. Né? Gente, olha só, é muito importante a gente ler e tentar entender. Vamos abrir a calculadora para ter certeza e todo mundo em conjunto, que não só eu que vou pagar mico nessa nossa aula online aqui, ó. 12 vezes 12 é 144. Já estou errada desde o começo, nem 124 é. 144 vezes 10, 1.440. A resposta é B.
Vocês veem que até a gente não faz conta de cabeça, a gente precisou abrir a calculadora, né? Então, eu gosto dessa aula aqui, dessa professora, porque eles colocam esses exemplos para a gente ver que a gente também tem dificuldade. Imagina as nossas crianças, né? Uma questão de concurso público agora. É exatamente, uma questão de concurso público. E aí aqui tem a explicação, tá vendo? Tá. Você vê o que a gente fez ao contrário, né? A gente fez primeiro 12 vezes 12 e ela fez uma grossa 12 dúzia, 120, uma dúzia são 12 unidades, 120 vezes 12 dá 1.440. Como a ordem dos tratores não altera o resultado, a gente chegou no mesmo resultado. Mas é bem interessante. Então, quando for ensinar as crianças, também é legal fazer esse tipo de pegadinha. Olha lá, essa também é de concurso público, de Rondonópolis. Vamos lá. Questão 27. Os padrões curriculares da matemática organizam a situação problema envolvendo multiplicação e divisão, indicando a necessidade do trabalho com base em um campo mais amplo de significados e valorizando para efeito a análise de 4 grupos relacionados a diferentes ideias de raciocínio. Só aqui já me perdi na leitura, gente. O problema 2. A coluna da esquerda representa as ideias de raciocínio. E a da direita, situação problema. Numere a coluna da direita com a da esquerda. Vamos juntas. Coluna da esquerda, ideia de comparação, ideia de proporcionalidade, ideia de configuração retangular, ideia de combinação. Então, vamos lá. Quantos alunos há ao todo em uma sala organizada em 4 fileiras com 7 alunos cada? 28. 7 é de 14, mais 14, 28. Tem na fileira. Então, vamos lá. Quantos alunos há em uma sala organizada em 4 fileiras com 7 alunos cada? Então, quando a gente for fazer isso aqui, eu vou pegar o Excel para facilitar a minha vida. Então, são... 28 alunos. Então, 28 alunos, a conta de matemática é essa, mas o que ele quer que a gente descubra aqui é qual é a técnica que a gente está usando, tá vendo? É a ideia de configuração retangular, porque a gente tem o espaço, né? Então, são 4 fileiras, 7 alunos. Então, são 4 fileiras, 7 alunos. Tá vendo? Fica um retângulo. Por isso que eu tô falando aqui que é a... Eu colei, viu, gente? Eu olhei lá no resultado, mas ideia de configuração retangular, tá? Essa é a ideia também. Porque quando a gente está estudando, para a gente falar para os nossos alunos, a gente precisa entender o conceito também, tá? Agora, a boneca Camila tem 2 blusas, uma amarela e outra branca, 3 saias, uma preta, uma azul e outra rosa. De quantas maneiras diferentes Camila pode vestir sua boneca? Essa é combinação, claro, né? Até por causa da combinação da roupa, fica bem claro para a gente trabalhar. Então, 3 e depois é 4. Eu tenho R$50, meu irmão tem o dobro da minha quantia. Qual quantia o meu irmão tem? Comparação, certo? O meu versus o dele. Concordam? Sim. Um chocolate custa 50, quanto eu gastarei para fazer uma compra de chocolate? Que é proporcionalidade, né? 1 custa X e 7 custa 7X. Ok? Então, são vários conceitos que são passados na multiplicação, né? E aí, é essa resposta aqui que é a D, que eu já colei aqui antes para vocês. Na nossa apresentação, acho que é muito importante a gente colocar essas 4 ideias aqui, também igual a gente colocou da subtração. Vamos voltar na nossa apresentação.
Então, aqui na multiplicação, a gente tem as ideias de comparação, proporcionalidade, configuração e combinação. Vou excluir as linhas de baixo porque a gente não vai utilizar. Excluir linhas. Viram o que eu fiz? Seleciona a linha que você não vai usar, clica com o botão direito, vai aparecer essa aba aqui, ó, e você clica em excluir linhas. Então, ficou aqui as ideias da multiplicação, que são muito importantes. Vou apagar esse quadradinho, porque afinal de contas a gente já fez esse aqui da tabuadinha, e vou aumentar a nossa tabela da parte da multiplicação, ok? Vai ficar diferente. Voltando lá, então a gente já fez. Você precisa saber ideias de multiplicar, adicionar parcelas iguais, probabilidade, distribuição retangular e análise combinatória. Então, essas palavras são palavras-chave, né, que a gente utiliza para falar na nossa apresentação, e a gente já utilizou elas na nossa apresentação aqui quando a gente fala das ideias de comparação, proporcionalidade, configuração retangular e combinação. Tá acabando essa matéria da matemática. Semana que vem já é outra matéria, né, gente? Tá Porque essa gostoso, parte né? é mais pesada. Bom, fundamental saber. Na multiplicação de duas frações, números decimais, e aí já a gente estudando, né? Para nossa apresentação, a gente não vai incluir isso tudo, não, mas já é a questão dos números decimais, frações, isso vocês vão ter que ensinar também para os seus alunos, tá? Mas eu vou passar um pouquinho mais rápido. E é isso, esse item, né, essa aula tema 11, a gente já finalizou. Quem que é o tema 12? A gente tá aqui. É a Lu, ela também não veio hoje. Então, vamos passar rapidinho pelo tema 12, que deve ser a nossa final divisão, né, gente? Da apresentação, o que a gente já tem. Então, dá só uma recapitulada, né? Didática da matemática. Então, ensinei a vocês a fazerem as tabelas, né? Copiar a imagem, subir os textos, duplicar os slides para que eles sigam o mesmo contexto, né? Eu acho que por hoje a gente já conseguiu dar bastante andamento, embora o campo inserir, como vocês já viram, ele vai abrindo um monte de abinhas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Conforme a necessidade. Oi? Conforme a necessidade. Todas as ferramentas do Office, eles são assim, né? Mas eu quero que vocês aprendam o máximo possível das ferramentas que temos aqui, tá? Então, a gente já aprendeu todas essas. O instantâneo é quando a gente quer tirar uma foto de alguma janela do nosso próprio computador, tá vendo? Ó? Se você clica aqui em inserir instantâneo, ele vai abrir uma das telas que você está utilizando no seu computador, tá bom? E se você inserir álbum de fotografias, você vai no seu próprio computador, abre as suas fotografias e faz um slide. Depois eu mostro para vocês como é que faz. Vocês podem fazer uma apresentação de fotografias mesmo. Sabe quando a gente faz montagem de fotos para casamento? Uhum. É assim que eles fazem, tá bom? Legal. Isso eu ensino para vocês no final. Vocês me lembram, tá? Tá. Então, voltando aqui para nossa aula, tema 12, a escrita dos cálculos, parte 3. Então, vamos duplicar o slide 4. Esse slide aqui é da multiplicação. Vamos duplicar o slide 4. Duplicar o slide,
vocês veem que ele ficou antes do 6, e não dá, né? O que a gente faz? Seleciona o slide 6 e muda ele de posição aqui mesmo no cantinho. Agora ele virou slide 5, então a gente tem multiplicação, multiplicação, e agora a gente vem para o tema 10, parte 3, que vai ser o quê? A divisão. Vamos voltar lá na apresentação. Tema 12. Divisão. Repartir em partes iguais e medir deve ser compreendida pelos alunos. Então, a parte de repartir, ela é muito trabalhada na como é que fala? Subtração. E aí, a partir da subtração, a gente consegue fazer a divisão, né? Mas também é importante já ter o conceito de multiplicação, porque senão a criança não vai conseguir desenvolver as continhas mais para frente. Ponto importante, a criança, quando chega à escola, traz consigo muitos conceitos de divisão interessante que devem ser utilizados. A distribuição de objetos, de 1 em 1, 2 em 2, mostra a preocupação de dividir igualmente. Tem uma tirinha que é muito interessante, que se eu achar, eu mando para vocês no grupo, né? Que é uma mãe, né? Ela vai dar um pedaço de bolo para as filhas. Aí sempre tem aquilo, mas o meu é maior, mas o dela é maior, né? A criança faz assim, né? Vive brigando. Aí a mãe faz assim, tá bom, então você que vai cortar o pedaço de bolo. Aí a menininha fala, que legal e tal, né? Ela falou assim, mas você vai cortar, mas a sua irmã que vai escolher o pedaço que ela quer. Aí fica aquela coisa, né? Eu tenho que cortar certinho, que é para ter duas partes iguais. É muito interessante. Mas toda criança tem esse conceito, né, de dividir igualmente. Dividir é separar em partes iguais. Então, como a multiplicação é somar partes iguais, a divisão é subtrair sempre em partes iguais. Como eu falei, elas são irmãs, né? Então, quando eu aprendi na escola, eu aprendi que a subtração ela é irmã da divisão e a multiplicação ela é irmã da soma, né? Então, é uma coisa que, para mim, gravou muito para eu aprender lá na escola. A operacionalização da divisão só se dará plenamente se o aprendiz já demonstrar o domínio da adição, da subtração e da multiplicação. Então, ele tem que conhecer todas as continhas antes, né? Então, a última que a gente aprende na escola é a divisão, que é ela que confunde a nossa cabeça para sempre. Tem gente que até hoje não sabe fazer a divisão sem ser uma calculadora. Né? E não é eu e a Deia se confundindo com o problema, a pessoa não consegue mesmo, né? Às vezes nem na calculadora. É muito interessante. Então, sugestão de trabalho. Um bolo pode ser dividido entre 5 ou 6 crianças, 7 ou 20, pois para tanto basta fatiá-lo. O que a gente pode usar aqui na nossa apresentação? Olha que interessante. A gente tem uma ferramenta aqui que chama Smart Art. Smart Art? Não. Eu acho que é são muitas imagens, muitas apresentações. Gráfico. E tem aqui, essa aqui, que é gráfico de pizza. Olha que legal que ela é. Como é que ela funciona? Ela já vem, assim, bem prontinha para facilitar a nossa vida, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? Inserir esse gráfico de pizza
E aí ela vai abrir o Excel, que é o terror de todo mundo que não gosta de matemática. Mas para facilitar a nossa apresentação, olha o que é legal de fazer. É lógico que ela tem um nome que não tem nada a ver com o nosso, a gente vai colocar o nome de Vi. Automaticamente ela vai mudar aqui. E aqui, primeiro tri, segundo tri, a gente pode colocar partes. Parte 1, parte 2, parte 3, né? Isso para a gente fazer uma apresentação legal. Vocês veem que não vocês que vão selecionar isso aqui, tá? Vocês que vão escrever. Tá vendo? Uma parte, duas partes, três partes. Ou pode ser todas as partes iguais, tá? Ou você só escreve parte. O que for melhor para você, tá? Então, vamos escrever só parte. Ou nem escreve nada. Pode deixar assim, tá vendo? Ele é sempre dividido em 1, tá vendo? 2, 3, 4. Tá vendo? Ou você pode dividir todos iguais. Como? 1, 1, 1, 1. Quantas partes você colocar, eles vão dividindo. Então, você consegue fazer um exemplo bem legal. Tá vendo? Se você colocar 1 e 10, vai ser uma parte de 10. Mas isso aqui é só para nossa apresentação. Então, vocês nem precisam entender o conceito. É lógico que vocês entendem que a gente está falando de fração aqui. Mas a gente está só apresentando como que pode ser dividido um bolo, né? Então, a gente pode colocar aqui em 10 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5... Não, 4 não, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo? E aí você tem aqui um círculo todo dividido para ficar bem bonito na sua apresentação. Viram que gracinha? Nossa, muito. Parece bobo, mas quando a gente vai fazer uma apresentação bem bonita, nesse caso a gente está fazendo uma apresentação de matemática, os gráficos, eles acabam ajudando a gente. E a gente pode fazer de várias formas, tá vendo? Ó, fica bem bonitinho, tá? É lógico que esse gráfico, ele é feito para porcentagem, né? Porque ele não é feito para fazer desenhos. Mas para fazer o desenho à mão desse círculo, não valeria a pena. Então, eu estou ensinando para vocês meio que um atalho, tá? Vocês podem alterar a cor dele para ficar da cor que vocês acharem mais bonitinho, tá bom? Essa é a ideia. Legal. E aí você ensina a divisão de várias partes. Então, é bem bonitinho, tá vendo? Você pode dividir um bolo em 10 partes, você pode dividir um bolo em 3 partes. Então, voltando aqui, né? Então, um bolo pode ser dividido entre 5, 6, 7 ou 20, pois tanto basta para fatiá-lo. Então, é legal você mostrar para as crianças que, assim, olha, é um bolo só, mas ele tem muitas partes. E a gente pode dividir quanto a gente quiser. O que vai variar é o tamanho da parte, certo? Aí a criança vai entender esse significado, porque quanto mais você divide, menor o tamanho da fatia fica. Então, é bem legal você fazer essa comparação, tá bom? Voltando aqui. Trabalhar com dinheiro de mentira para os poucos construir e registrar os fatos também ajuda. A gente já falou disso numa outra aula, né? Aí a gente fala de dinheiro, que ele não pode se recortá-lo, é necessário efetuar trocas. Então, é bem legal a gente
trabalhar com dinheirinho na sala. A gente já falou disso, falou sobre ir na feira, levar as crianças na feira, né? Isso é bastante legal. Tá vendo? Não adianta trocar a nota de 100 por duas de 50, porque são 4 crianças, ou seja, não tem uma nota de 50 para cada criança, mas podemos trocá-la por 5 notas de 20 e assim por diante, tá vendo? Então, nessa questão do dinheirinho é bem interessante trabalhar o dinheirinho com as crianças, tá? E aí a gente até pode usar de novo para copiar essa imagem, aquela ferramenta, né? Voltando a mostrar a ferramenta para vocês, todo Windows tem, chama captura e esboço. Vocês vão selecionar ela e copiar a imagem que vocês querem levar para a apresentação de vocês. Opa! Opa! Ah, Ctrl Z. Fiz uma coisa errada aqui. Eu inseri a imagem dentro do gráfico, por isso que ela estava presa. Não, é fora do gráfico. Copiar a imagem, clico fora do gráfico, fora. Você está vendo? Se eu clicar aqui, a imagem vai salvar dentro desse quadrado. Não, é fora de tudo. Aí ela salva. Ah, mas esse cinza aqui não está combinando com a nossa apresentação. Lembra que a gente falou agora há pouco dos dadinhos? A mesma coisa a gente tem que fazer aqui. Vai em formato da imagem, cor, definir cor transparente e clica no cinza. Ah, mas olha só, gente, não ficou legal ainda, tá vendo? Ó? Porque não é um cinza só. Nesse caso não tem jeito, tá? Nesse caso, a gente não tem muito o que fazer. Ou a gente copia nota por nota, aí dá um trabalhão, ou a gente deixa assim mesmo, tá? Foi até bom a gente fazer esse exemplo, que é para vocês verem que nem toda vez que a gente copiar e colar dá para fazer aquele exemplo de definir a cor transparente, tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar assim. Depois a gente poderia fazer o quê? Copiar nota por nota, fazer os quadradinhos, né? Mas esse aqui é só um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Voltando lá na nossa atividade, cada criança recebe uma nota de 20, né? Restando uma nota de 20 e 3 notas de 10. A nota de 20 poderá ser trocada por 2 de 10, então cada criança já recebeu uma nota de 20 e receberá uma nota de 10, restando para ser dividida uma nota de 10. Então, aí, na divisão, principalmente com dinheiro, tá vendo? Ó? Aí vira uma nota de 10, depois vira uma nota de 5, depois vira uma nota de 2, depois vira 4 moedas de 50 centavos. Se você tentar dividir R$50 com 4 crianças, você vai ficar fazendo divisão durante uma aula inteira. Né? Então, é muito importante. E aí é na divisão que você começa a trabalhar com números com vírgula, né? Tanto na divisão quanto na multiplicação, tá bom? Aí você tem que ensinar tanto na multiplicação, mas principalmente na divisão, né? O que é dividendo, o que é divisor, o que é quociente e o que é resto. É lógico que aqui, para as crianças, a gente não faz dessa forma. Como a gente faz para as crianças? A gente faz o nosso tradicional quadradinho. Vou apagar aqui ele, né? Então, o nosso... Vamos lá. Inserir tabela. Então, eu acho que assim já fica legal. Então, a gente põe 16 dividido por 4. Então, essa tabela aqui, ela tem que ter bordas, desenhar bordas, né, da tabela. Como que é a tabela da multiplicação? É só essa aqui, né?
que a gente faz o cantinho, o 4 dentro do separado. E aí a gente divide. Qual o número na tabuada do 4 que dá 16? 4. 4 vezes 4, 16, sobra 0. Não é isso que a gente faz? Né? Sempre que a gente for fazer um desenho de divisão, tem que estar os números juntos. Está muito separado. O que a gente pode fazer? Selecionar só a coluna do 16 e o 0 e em página inicial e colocar aqui, ó, à direita. Pronto, eles ficam próximos, estão vendo? E esse é um exemplo de como fazer a da divisão aqui no cantinho da nossa tabuada. Porque se a gente fizer assim, dessa forma, vai demorar um pouquinho mais para as crianças aprenderem, né? Então, a gente sempre faz com desenhos, igual a gente fez tanto na soma, na subtração e na multiplicação, ok? Aí, tá vendo o desenho aqui que eu falei para vocês. E essa aqui sobra até resto, né? Então, é uma continha que a gente também tem que ensinar para as crianças. A divisão exata é aquela cujo resto é igual a 0. Na divisão exata, podemos dizer que o dividendo e quociente são múltiplos entre si. Aí, a gente fala o seguinte, quando dá 0, geralmente está na tabuada, né? Então, aí a gente pode mostrar para eles, como eu fiz aqui na nossa apresentação, né? O 4, 4 vezes 4 é 16, então dá 0. Agora, se fosse o número 17, ia sobrar 1. Então, é sempre isso que é interessante de mostrar para as crianças. Quando dá 0, provavelmente está na tabuada, dá uma procurada lá. Então, é bem legal trabalhar isso com as crianças também, até para ensinar para eles que a tabuada é utilizada em qualquer momento, tá? Voltando à memorização, né? Principalmente da tabuada, que a gente já falou. E aqui tem os exercíciozinhos, né? O divisor é 12, o quociente é 5 e o resto é o maior possível. Qual é o dividendo? Então, a gente vai lá, vai colocar o divisor, o dividendo, né? E o quociente, qual que é e de como vai dar, né? Aí a gente faz a continha. Cadê? O divisor é 12, o resto é o maior possível, é 11. Então, você terá que o dividendo é igual a 5 vezes 12 mais 11, que é igual a 71, né? Então, a gente consegue fazer a conta assim. É lógico, isso é para a gente, para as criancinhas, tem que fazer no desenho, tá? Aí, divisão inteira, o divisor é 12, o quociente é uma unidade maior que o divisor e o resto é uma unidade menor que o divisor. Qual é o valor do dividendo? Nossa, gente, essa aqui nem eu sei fazer. Então, é 13 vezes 12. Quociente é uma unidade maior que o divisor. Uma unidade, então é 13, certo? Tá certo. Então, vamos lá. 12 vezes 13 e o resto é uma unidade menor. Uma unidade menor que o divisor, é 11. Então, 12 vezes 13 mais 11 é igual a 167. Gente do céu, que continhas chatas de fazer. Mas a gente faz para ensinar os alunos, tá bom? Principalmente quando vai tirar a prova real. Isso aqui é tudo ensinando a tirar a prova real. Porque se a gente ensinar para os nossos alunos que a divisão é só o contrário da multiplicação, fica muito mais fácil para eles fazerem as contas de outras formas quando eles estiverem se desenvolvido, tá bom? Aí, mais um probleminha. E finalizando. Divisão é repartir e medir. A divisão não é comutativa, não é associativa e ela possui um elemento neutro. É diferente das outras, né? Que é a subtração
que é a multiplicação. Ela já é mais voltada à subtração. Aí fala da divisão de frações, né? Que aí já é o MDC, multiplica pelo inverso da segunda. Nossa, essa parte aqui nem eu conseguia aprender direito lá na escola. Deu um trabalhão para aprender. Para aprender divisão de fração é bem difícil, porque tem que multiplicar, depois inverter, né? Depois dividir. Olha, esse aqui deixa para quando a gente for ensinar para os alunos mesmo. O aluno, imprescindível, o aluno aprender a tabuada e memorizada. O aluno que não multiplica, não dividirá. A gente falou isso várias vezes já, né? Então, o processo de memoração da tabuada deverá ser orientado pelo professor. Por fim, as operações fundamentais. E acabou. Acabou a nossa apresentação. Então, a gente ficou com uma apresentação de 7 slides, que, na verdade, parece um só. Então, para fazer um resuminho. A adição, que é agrupamento, né? Comutativa, associativa e tem elemento neutro. A subtração, que é retirar e emprestar. A multiplicação, que é comparar, proporcionalidade, configuração retangular e combinação. Fazendo sempre a continha da tabuada, mostrando quantidades. E a divisão, que é a subtração em partes iguais. E é isso, meninas. Eu acho que a aula de hoje foi super cansativa, porque são matérias difíceis, mas eu acho que no PowerPoint eu consegui mostrar para vocês bem a parte das tabelas, né? Sim, mostrou. É isso. Alguma dúvida sobre o PowerPoint para essa semana? Não. Não? Tá tranquilo do PowerPoint? Então, vou voltar a minha carinha aqui para vocês. Eu sei que é um pouco cansativa essas aulas, mas acho que a gente conseguiu desenvolver bem essa parte da matemática, né? E aí, para a semana que vem, a gente já vai iniciar a disciplina de... como é que é o nome? Pedagogia empresarial, né? Conversa com as outras meninas, falam para elas apresentarem também, que não é difícil, tá? E aí, para a gente não ter nenhuma falha de conceito, deem uma lidinha na matéria para a gente discutir, porque diferente da matemática, a próxima matéria ela é muito mais voltada para gestão, para conhecimento, para coisas de teoria mesmo, tá bom? Mas façam as suas apresentações. Teoricamente, semana que vem, quem que vai fazer as apresentações é a Mari, a Ana Michelman e a Ana Paula. Vamos ver se a Ana Cristina e a Ana Paula. Vamos ver se elas vão vir dar as caras a semana que vem. É uma cobrança, hein, meninas? É isso, gente. Acho que foi desculpa para uma aula tão pesada, né? Ô, Ju, daí os próximos slides dessa disciplina, então, é só 2 slides, sem atividade, né? Que é pedagogia empresarial. Pedagogia empresarial ela é mais conceito, né? Ela não tem atividades igual a matemática. Então, nesse eu quero que vocês usem só os conceitos mesmo. Como eu ensinei aqui na aula de hoje, sempre colocando só tópicos, para precisar ler o menos possível. Tá bom? É simples, gente. Vamos junto nessa. Bom dia e bom final de semana. Bom dia, Ju. Tchau, meninas. Tchau. Fica com Deus. Tchau.